Este é o Inova Social Vozes. Este é o Inova Social Vozes, a série especial do nosso podcast direto do Summit Aliança Empreendedora 20 anos. Nesse episódio eu recebo Aline Rodrigues da Silva, psicóloga direcionada em mulheres, para um bate-papo sobre autocuidado, um tema essencial para quem carrega tantos papéis todos os dias. Aline, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Vitor, pelo convite, né? Muito obrigada, Aliança Empreendedora, por essa oportunidade. E eu sou a Aline Rodrigues, psicóloga clínica, né? Atuo com o público feminino. E eu vejo que nós mulheres enfrentamos muitos desafios, né? Inclusive em relação ao autocuidado. A gente cuida de todo mundo, muitas vezes esquece de cuidar da pessoa importante, que é a si mesma. E com isso, às vezes, os nossos desafios nos motivam a parar um pouco. E quando a gente não para, o corpo às vezes trava em algum momento, né? Então, assim, para mim que seja muito proveitoso falar sobre esse tema, porque muitas mulheres às vezes têm dificuldade de buscar ajuda. Aline, segundo o relatório Esgotadas da ONG Think Olga, 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão ou ansiedade do Brasil são mulheres. Pesquisas apontam que elas enfrentam níveis mais altos de sobrecarga mental e emocional, muitas vezes conciliando o trabalho, cuidados da família e outras demandas da nossa sociedade. Nesse contexto, o autocuidado ainda é visto por muitos como algo supérfluo, algo desnecessário, né? Como que você tem trabalhado para ressignificar esse conceito e que camadas esses cuidados abrangem quando falamos da saúde emocional das mulheres? O autocuidado, muitas vezes, ele não está ligado só a um spa, né? Cuidar do corpo. Mas uma noite de sono tranquila, uma boa alimentação, parar um pouquinho, respirar, fazer aquilo que você gosta, também faz parte do autocuidado. Ou seja, o autocuidado, ele se resume em se olhar para dentro, né? E cuidar de você como protagonista da sua vida e da sua história. No caso das mulheres, qual que é o fator, qual que é o diferencial, né? Eu estava aqui contando para você, antes da gente começar, um pouquinho o meu caso, né? Mas o meu caso, eu tô aqui quase chegando aos 40 e é a primeira vez que eu sinto isso, né? E nós temos mulheres aí com 20 anos, com 19 anos, já tendo esse impacto. Qual que é o diferencial disso? Às vezes, as mulheres querem dar conta de tudo, né? E esquecem de dar conta de si mesma, que é o fator principal, né? Se você não está bem com você mesma, possivelmente você não estará bem com o seu trabalho, com o seu relacionamento. Então, assim, algo principal que a gente precisa fazer é praticar o autocuidado diariamente, né? A gente praticar uma atividade física pelo qual a gente se identifique, uma caminhada, ou quem sabe a musculação, né? E assim, realmente praticar isso com disciplina, né? E fazer o básico bem feito, que funciona. E sempre ter em mente que é um passo de cada vez. A gente não vai conseguir, né, dar conta de tudo de forma rápida. Tudo é um processo. Nessa conversa sobre saúde mental para as mulheres, o que você tem sentido de mudança nos últimos anos? Porque o tema tem sido foco de muitas discussões, né? A gente ainda enfrenta barreiras culturais, estruturais. Como que você tem visto essa evolução aqui nos últimos anos? Assim, ainda é importante falar sobre saúde mental, né? Mas às vezes as mulheres, elas têm dificuldade em pedir ajuda, de aceitar. Eu vejo que falta muita questão da aceitação mesmo, de aceitar que precisa lidar com as emoções, né? Porque se eu não aceito que eu preciso, fica difícil às vezes o outro tentar me ajudar de alguma forma. E Aline, para quem quer ser um aliado na promoção da saúde emocional das mulheres,
especialmente ambiente de trabalho, família, rede de apoio, que atitudes a gente pode fazer a diferença no dia a dia? O que a gente pode ajudar a gente não chegar ao que a gente falou agora, né, do relatório Esgotadas, que a gente está falando de 7 a 10 pessoas, é muito. A gente precisa entender que menos é mais. Muitas vezes a gente tem muitas coisas, né? Quer conquistar os sonhos, é importante, mas a gente esquece de fazer o mínimo pelos nossos sonhos, né? Por nós mesmas. E muitas vezes eu penso sobre isso, que a gente precisa ter uma rotina leve, que a gente precisa fazer o simples, o básico, sempre tentando trabalhar o nosso potencial. Claro que nós mulheres temos as nossas vulnerabilidades, mas também temos as potencialidades, né? E eu, enquanto psicóloga, também já trabalhei em CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E vi que muitas mulheres vivenciavam vulnerabilidades sociais. Que o conceito de vulnerabilidade não quer dizer somente a questão da pobreza, né, mas sim a vulnerabilidade emocional mesmo, que, como já foi dito aqui no encontro, né, do Summit, a vulnerabilidade, às vezes, acaba fragilizando a nossa mente. E aí, como se fortalecer, né, diante de um cenário com desafios? Aline, eu queria que você falasse um pouquinho. Infelizmente, as pessoas estão nos ouvindo aqui, então não vão ver. Mas eu queria que você contasse um pouquinho desse jogo que você trouxe aqui, que você me contou aqui, que é um dos seus filhos, né? Então conta um pouquinho aí sobre ele. O jogo Sobrevivendo com Ansiedade, ele surgiu de uma aventura minha, né? Em um momento realmente que eu estava vivenciando questões relacionadas ao estresse no trabalho. E aí, um passeio à Chapada Diamantina, eu precisei me desacelerar. E foi algo assim incrível, porque eu não imaginava que um passeio poderia trazer uma estratégia, né, para amenizar a ansiedade, que é a natureza. E aí, fazendo um curso de marketing para psicólogos, juntamente com psicólogas de outros estados, né? Belém do Pará, Brasília e Minas Gerais, né? Eu sou a única da Bahia nesse projeto. Eu conversei com as meninas, falei assim, gente, eu vivi uma história de ansiedade, eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí falei, e aí as meninas na resenha falando assim, então você sobreviveu com ansiedade. Falei, esse pode ser o nome. E foi quando a gente batizou o jogo com o nome Sobrevivendo com Ansiedade, né? As pessoas jogam com o intuito de compartilhar suas experiências e aprender um pouco mais com a ansiedade. Mas esse projeto, a história dele iniciou em 2020, com a pandemia, né? No consultório e no CRAS, eu via várias histórias de mulheres que estavam tentando realmente vivenciar algo novo, né? Que é a pandemia, e como é que eu iria me reinventar diante disso. E foi aí que surgiu esse jogo, entre outros produtos terapêuticos, como o baralho, trabalhando a ansiedade, o livro digital e o e-book, né? Autoestima na Prática. O livro Convivendo com o Inimigo também, que fala um pouco sobre a violência doméstica. Então, assim, todos os meus produtos são direcionados para esses temas na saúde mental. E aí o jogo, ele vem com uma pegada lúdica, né? Você vai aprender sobre ansiedade e vai trocar experiências também. É tanto que na parte do tabuleiro, tem um lugar das estratégias. Tem um lugar que você pode escolher sair da natureza, do consultório, amigos e familiares e também exercício físico. Então, assim, você joga falando da sua experiência e você também aprende com outra pessoa. E aí tem várias estratégias, tem mitos e verdades sobre a ansiedade, tem cartas, né, direcionadas à temática. Aline, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, eu tô fazendo uma pergunta para todos que estão passando aqui pelo podcast, que é: inovar com impacto social passa por conhecimento. Aline, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até já.